Galera, a Capoeira e eu, nessa segunda temporada, está com umas parcerias super legais. Uma delas é com Somos Todos Capoeira, uma empresa de confecção de roupa e acessórios com o tema da capoeira e da cultura popular brasileira. Eles têm sede no Rio de Janeiro e estão no mercado desde 2019. E o mais importante, né, Pião? Eles fazem entrega em qualquer país do mundo. É isso mesmo, amiga. Para mais informações, contata diretamente a Andréia Oliveira através do WhatsApp, do site, do Instagram. Somos Todos Capoeira, a marca que veste o orgulho de ser capoeira. Outra parceria da Capoeira e eu para essa segunda temporada é com On Capoeira. É uma plataforma digital que tem como principal objetivo facilitar o acesso à capoeira de forma rápida, fácil e organizada. Galera, entrando na plataforma, vocês terão acesso a muita música, podcast e rádio. Você também terá a oportunidade de criar a sua própria playlist. Baixe o aplicativo On Capoeira Music no Google Play e no App Store e siga a página do Instagram. Salve, meu povo! Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Bem-vindo a todos em uma nova entrevista do projeto A Capoeira e Eu. Quem fala é o professor Pião de Roma e, como sempre, ao meu lado, diretamente de Madrid, a minha amiga e parceira, professora Lê. Bem-vinda! Muito obrigada. Oi, espero que estejam todos bem. E mais uma vez, agora na segunda edição, né, da nossa A Capoeira e Eu, vamos fazer uma nova entrevista. Isso, amiga. Hoje, com o nosso convidado, podemos falar em português, porque ele é brasileiro, em espanhol, porque ele também fala espanhol, e em italiano, porque ele morou na Itália, e também em inglês, porque ele viveu na Austrália. Então, temos convidado cidadão do mundo. Bem-vindo, contramestre Chula! Bem-vindo, peão. E vamos falar em capoeirês, que foi graças à capoeira que eu aprendi todas essas línguas aí. Que história! Já que conhece aí. todas essas línguas, para mim é incrível, né? Eu tô parado em duas línguas e Na já é realidade, muito. assim, o Chula é uma pessoa que ele, como ele mesmo falou, né, que foi através da capoeira que ele conseguiu aprender todos esses idiomas, então isso já demonstra o quanto ele tem de vivência, o quanto ele já esteve aí por esse mundo afora, através da capoeira, e é sobre tudo isso que a gente vai conversar a partir de agora, né? Mas vamos começar essa entrevista, Chula. Eu quero, logicamente, antes de tudo, te agradecer imensamente pela parceria, pela amizade. O Chula, para quem não sabe, foi uma das primeiras pessoas que me viu começar na capoeira. Eu lembro, inclusive, que a gente se conheceu até antes de eu começar a treinar capoeira. Ele vai contar um pouquinho mais sobre o tempo que ele esteve, né, no grupo, junto com o mestre Caco. Mas desde essa época, né, nós nos reencontramos aqui pela Espanha. Eu fui fazer uma visita na casa dele nessa época, fui em eventos que ele fez aqui na Espanha. Então, a história que nos rodeia é de muitos anos, e eu sei que ele é uma pessoa assim, que tem muitas coisas para contar para a gente, e vai ser super interessante. Muito obrigada, Chula. Obrigado a vocês pela oportunidade aí de participar desse podcast. Estou sempre olhando lá no Instagram, Facebook, falando, pô, um dia eu vou participar lá também. E deu certo. Para a gente é uma honra. Para a gente é uma honra, Chula. Para a gente é muito legal estar com pessoas assim como você. Mas vamos começar já e vamos falar. Eu acho muito legal assim a gente tirar um pouco esse lance do capoeirista, né? Então seria interessante que você contasse para a gente de onde você como você conheceu a capoeira e como foi a primeira vez que você viu a capoeira. Então, assim como a Ale também, né, acho que a Ale também é de São Vicente, né, cresceu, pelo menos eu cresci
a minha infância, né, em São Vicente, infância, adolescência, e eu jogava futebol, né? No Brasil, quase todos os meninos jogam futebol, e eu jogava na federação mesmo, era federado, nos clubes, né? Então eu levava o futebol muito a sério, e como a gente é da beira da praia, lá a gente conhece muita gente, né? Todo mundo se encontra na praia, jogava futebol com muitas pessoas, e algumas pessoas do futebol faziam capoeira também. Mas como eu estava muito engajado no futebol, assim, queria ser profissional, né? Todas aquelas coisas, já ganhava até um dinheirinho em alguns clubes que eu joguei. Aí eu acabei nem dando nenhuma atenção para capoeira. Porém, chegou um momento na minha vida, que eu tinha 14 anos, que aconteceu um jogo político no clube que eu jogava, e na minha categoria eu acabei indo para o banco de reservas, onde eu seria já titular, né? Por conta de um filho de um diretor ser indicado para jogar no time, tudo isso eu acabei desiludindo com o futebol. E nessa mesma época que a gente era criança, então só um pouco de contexto, cidades de praia no Brasil, pelo menos na década de 90, 80, 90, a gente ficava na rua, né, o dia inteiro, ficava na rua, só voltava para casa para comer e dormir. Então ficava 20, 30, 40 crianças na rua, brincando, jogando bola e tudo isso. E aí, justo nessa época, todo mundo entrou na capoeira. E a capoeira era num fundo da garagem de uma casa, né? Isso a gente está falando de que ano? De 93, mais ou menos, 93, 94. Naquela época ainda não tinha muito academia, até tinha, mas assim, lá na região que eu morava, era essa academia, que a gente chamava de academia, mas era uma casa que tinha um cabeleireiro na frente, e aí tinha um corredor do lado que ia para o fundo, que era garagem bem grande, e lá tinha capoeira. E aí, assim, todo mundo da rua entrou, tipo uns 20, 30 moleques e meninas. Aí eu falei, pô, e agora? Não tem ninguém para jogar futebol aqui também, né? Eu vou fazer o quê? Vou ficar aqui sozinho? Aí a gente ia ver a aula da capoeira, né? E era muita gente, inclusive de vários bairros. E aí uma hora eu falei, eu vou entrar, né? Já tô esse futebol aí, não tá dando certo e tal. Entrei e acabei entrando na capoeira por moda, por conta de todas as crianças entrarem na capoeira. Isso em 94, e aí desde então acabei não saindo, ninguém continuou daquela época até hoje. E quem era que dava aula lá? Quem dava aula lá era o professor Paulinho Mandinga, que era aluno do mestre Liminha. Então, na nossa camiseta, né, já vinha escrito Grupo Mandinga, professor Paulo Mestre Liminha. Então, assim, tinha aquela figura do mestre, né, Liminha, e o professor, que era o Paulinho, né, na época. Isso em 94. Aí, a partir disso, você falou que estava com 14 anos? 14 anos. Com uns 14 anos. Aí você continuou treinando e já não parou mais? Nunca parei a capoeira, porque quem começou aquela época, a gente meio que aprendia lá na academia, mas também tinha que treinar sozinho, porque senão você não conseguia entrar na roda. Então, assim, desde lá eu já aprendi a treinar em casa, né? Então, quando eu fui mudando de cidade, mesmo jovem ainda, eu já treinava em casa sozinho. E aí... E como foi? Perdão, pode continuar. Não, e aí, por isso que eu nunca parei, na verdade, porque naquela época todo mundo era obrigado a aprender a treinar sozinho, senão você não se mantinha, né? E aí isso tem um lado ruim, que é tipo como se fosse uma ditadura, assim, né? Ou você treina sozinho em casa, ou você não vai ser considerado em nada. Mas por outro lado tem um lado bom, que foi o que me manteve, me sustentou na capoeira até hoje, né? O que eu queria saber era assim, quando você entrou lá, que você viu a capoeira, como foi? Você se lembra desse momento?
Ah, eu lembro sim que foi uma surpresa, né? Porque eu estava imaginando que capoeira era só aquelas pernadas e dar chute, não sei o quê. E realmente a capoeira da Baixada Santista, tradicional, ela tem muita pernada mesmo, né? Muita queixada armada, meia de compasso. Treinava muito isso, mas também tinha muita acrobacia e principalmente os instrumentos, né? Que eu não esperava. Então, escutar aquele berimbau com os tambores, aquele ritual, né? O ritual, acho que foi uma coisa que me seduziu na capoeira mesmo. Mais do que outras coisas que isso foi inesperado, né? Chegar lá e encontrar uma linguagem que era um mistério, mas que poderia ser acessível se eu me dedicasse, né? Então, essa lembrança que eu tenho, sabe, desse mistério, assim, da capoeira. Ah, que legal. E quando foi que você deixou de treinar com esse mestre e conheceu o mestre Caco? Então, naquela época, esse lugar que eu treinava era no quarteirão da praia. Então, tinha muita visita e tinha muita gente, assim, muitos alunos, tipo 40, 50, 60 alunos de várias idades, tudo misturado, numa garagem bem grande, assim, então vinha muita visita, né? Porque a capoeira, quando você tem muito aluno, pode reparar, aí o pessoal vem visitar. E aí, especialmente os capoeiristas que não são da Baixada estavam chegando lá na época. Um deles era o professor Caco, né? O Caco era bem um menino praticamente, né? Que bem mais magrinho e com cara de menino mesmo, mas uma capoeira totalmente diferenciada, né, da Em Baixada, que não tem ano? nada a ver. Mesmo ano, 94, 95. Já no mesmo ano. Ah, tá. Eu acho que, se eu não me engano, o Caco chegou na Baixada por volta de 92, 93. Eu acho que ele chegou mais ou menos nessa época. E aí, então, ele vinha visitar muito, porque ele tinha fome de capoeira, né? Ele já tinha deixado lá o Nordeste, Caruaru, para São Paulo, já treinava como ex-capitão há muito tempo, mas aí chegou na Baixada e estava se enturmando, né, com todo o pessoal. Então, naquela época, o capoeirista fazia muita visita, né? Visita nas academias e tudo isso, o capoeirista sozinho, né? Sem essa coisa de grupo, de chegar para quebrar a academia. Mas o capoeirista mesmo, ele ia sozinho. Então o Caco ia muito lá e encantava, né? Um jogo que, assim, pra gente que só tinha aquele referencial da capoeira da Baixada Santista, olhar uma capoeira que é uma mistura de Pernambuco com São Paulo, uma coisa que faz brilhar os olhos, né? O jogo encaixado, em cima e embaixo, e tudo isso diferenciado. Então aí eu conheci o Caco e depois tinha algumas rodas na rua, também na praia, né? E aí que eu fui fazendo mais amizade assim com o Caco, né? Então, a partir de um certo tempo, o que aconteceu? Como o lugar onde eu treinava tinha muitos alunos e muito giro de pessoas, era realmente mais um lugar de introdução à capoeira. E não tanto de desenvolvimento a partir de um certo nível. Mesmo que tinham, sim, bons capoeiristas, já de um nível instrutor, até instrutor, né? Porque quem dava aula para a gente era o professor. E aí eu acabei sentindo uma necessidade de me desenvolver mais na capoeira. E aí lá tinha uma galera que era assim dedicada à capoeira, um grupo pequeno, tipo 10, 12 pessoas, mas que comia capoeira, sabe? Tipo, era capoeira 24 horas todo dia. Então aí eu comecei a me desenvolver mesmo, a minha base da capoeira praticamente lá, né? Nessa época. Essa época, assim, em termos, né, de música, de movimentações, de filosofia, principalmente, foi a grande base, assim, da minha vida, né?
que eu Entendi. fiquei lá. Mas então, nesse caso, você começou bem adolescente, né? E você já vinha de um outro esporte que de alguma maneira te frustrou, né? Porque é Sim. esse mundo que é realmente. Mas como era na sua família? A capoeira foi aceita? Era algo que se via com bons olhos? Como era isso? Sim, na minha família nunca teve assim muito movimento contra a capoeira, especialmente porque eu nunca tive a intenção de viver da capoeira ou ser professor, dar aula, nada disso. Sempre quis só desfrutar, né, da capoeira, ser um aluno, aprender, se desenvolver como um esporte. Então, antes do futebol, desde neném eu já fazia natação, por exemplo. Então, o esporte sempre foi uma coisa extremamente valorizada na minha família, assim como em primeiro lugar a educação e depois o esporte. Então eu, meus irmãos, né, a gente é tudo esportista mesmo, tanto que o futebol eu já fazia treino pesado, né, profissional, desde os 6, 7 anos até os 13. Então não teve nenhum problema não, mesmo que essa questão do preconceito que existe no Brasil, né, até hoje, e na década de 90 ainda mais, isso eu não vivi ainda bem. Foi uma sorte mesmo. Uma minha curiosidade é Agora, essa, porque eu também, como Chula, comecei primeiramente a jogar futebol, que cada menino está na rua e joga sempre futebol. Quais são as maiores diferenças que encontrou entre a capoeira, entre o futebol e a capoeira? As diferenças, eu acho que assim, tem uma diferença macro, que assim, o futebol tem um holofote. O holofote da sociedade é para o futebol. Então, assim, todo mundo tem uma competição extrema para ser o melhor. Tem muitas oportunidades, assim, em qualquer esquina que você vai, né, tá presente. E a capoeira já é uma coisa que a pessoa vai porque ela quer. O futebol ela vai porque ela vai com a corrente, entendeu? Então isso é uma diferença já que eu acho importante. Capoeira você vai com consciência e o futebol você vai já sem consciência. Igual você nasceu num país católico, você já é católico. No Brasil você nasceu menino, você vai fazer futebol. Pelo menos até a minha época era assim. Essa é uma grande diferença. Na Itália também. Na Itália também. Todo mundo quer que o filho jogue futebol. Mas concordo plenamente, porque a diferença maior é isso. Que a gente vai para capoeira porque quer fazer capoeira. É isso. Aí outra diferença é o que é inerente, né? Que a capoeira não é um esporte somente. O esporte é uma parte da capoeira. Mas tem outras 5, 10 partes que é muito mais completo que o futebol. Isso é uma grande diferença também, não tem nem comparação. Agora, você deixou de treinar com o mestre Caco e foi treinar com o seu mestre, que é até hoje, né? Mestre ABQ. E quando foi essa transição? E como foi, né? Então, essa transição foi difícil, foi bem difícil. Primeiro, assim, pela nossa idade, né? Eu tinha 17, 18 anos, o Caco tinha 22, 23. Então, a gente não tinha maturidade para enfrentar uma separação, sendo que, assim, eu já estava, né, um nível de quase aluno graduado, vamos dizer assim. Só que eu mudei de cidade, não foi uma opção minha. Eu não queria sair, né? Só que, você não assim, queria abandonar. Não, eu não queria abandonar mais o grupo. Que criava esse porque, clima, né? assim, Abandono. Querendo ou não, eu fazia parte da quase fundação do grupo, né? Eu, Luciano, Rogério, Tonico, que agora é o Caçador, Gula, a gente era a base do grupo, a primeira base. Não teve nenhuma outra base antes. A gente foi a primeira base, o primeiro grupo de alunos do Caco com nível de aluno graduado e tudo isso. Então, para mim foi muito difícil, né? Foi muito triste, muito doloroso, até eu decidir ir treinar definitivamente com o contramestre Aberrê, na época que a gente era capoeira, já sair do professor Caco para o contramestre Aberrê, foi uma decisão que durou assim mais ou menos uns
quase 2 anos. Agora, você falou em um determinado momento sobre que na sua família não existia preconceito, não tinha nenhum problema nesse sentido, mesmo porque você não tinha nenhuma pretensão de trabalhar com a capoeira e fazer nada relacionado à capoeira, você só tinha o objetivo de desfrutar. Quando foi que isso mudou? Como eu mudei para São Paulo, fiquei aqui sozinho e fiquei uns 2 anos rodando várias academias, e na época, 99, ainda tinha uma questão de violência na capoeira. Então, assim, eu tinha que treinar sozinho bastante para ir nas academias e talvez ter que enfrentar um grupo de 10, 20 pessoas querendo me pegar, né? Então, eu comecei a treinar e desenvolvi o meu treinamento, né? E isso me deu uma base. Quando eu encontrei o mestre Aberrê na faculdade que eu estava estudando, sendo contratado pela Atlética para dar aula para os alunos, o mestre pediu para mim para eu ser um auxiliar dele, porque ele viu que eu já tinha um potencial, um nível de aluno graduado e tal. E aí eu acabei começando a dar muitas aulas para os alunos lá da faculdade, que eram principalmente estrangeiros, intercambistas, a grande maioria, né, de vários lugares do mundo. Então aí eu comecei a dar aula mais ou menos por aí em volta de 2001, 2002, para ajudar o mestre. Eu tinha um aluno que era inglês e me convenceu a ir para a Inglaterra dar aula lá, que ele iria ajudar, ia ganhar em libra, todas aquelas coisas, milhares de reais, porque ia converter, multiplicar por 5, 6, e aí eu acabei sendo conveniente para mim, eu decidi fazer isso. Aí eu peguei um dinheiro emprestado com meu irmão, fiz uns trabalhos bicos, né, de garçom, várias em quiosque na praia, catering, essas coisas, e juntei, sei lá, o dinheiro da passagem e $200, e peguei e comprei a passagem, falei, eu vou, não quero nem saber. Aí o que aconteceu? 2 dias antes de eu ir, esse meu aluno falou que não ia dar mais para ele, que ele estava indo para a Argentina. E aí eu fiquei na mão. Só que, como tem aquela música que eu gosto muito do mestre Tony Vargas, que fala, quando a vida dá nó, a capoeira desfaz, aí começou a capoeira a desfazer os nós da minha vida, porque tinha um camarada de Uberlândia que tinha vindo em São Paulo visitar nossa academia para se filiar. Mais ou menos 1 mês antes de eu ir, que ele estava indo para a Inglaterra, para Londres. E o mestre Aberrê falou, tem um aluno meu que está indo, vai lá e fala com ele. Se você quiser filiar, tem que estar junto com ele. Aí o que aconteceu? Eu acionei esse camarada, que é o Maguinho, acabei indo para o lugar onde ele estava morando, né? Na verdade é uma história um pouco mais temperada, mas eu não vou resumir aqui por conta do nosso tempo. E aí eu acabei indo para lá, para a Inglaterra, né, sem dinheiro, sem falar a língua direito, sem documento também, eu era ilegal, então estava aqueles 3 meses como turista, mas depois ia vencer. E eu comecei minha vida de professor de capoeira desse jeito, né? Quase nada, quase nada, né? Você já começou se jogando para cá e tentando a sorte numa realidade assim tão diferente, né? Isso deve ter sido um baque grande. Isso deve ter sido. É um desafio muito, muito grande, né? Isso dessas mudanças que de alguma maneira a capoeira ela parece que dá essas oportunidades, né? Assim, poxa, você quer mesmo? Vamos ver se você passa por isso. Quanto tempo você ficou em Londres, ou pelo menos na Inglaterra? Quanto tempo? Então, na Inglaterra eu fiquei mais ou menos 2 anos e meio. Da Inglaterra, eu comecei a ir para a Itália, quando eu ainda estava na Inglaterra, porque eu fiquei ilegal, né? 2 anos e meio. E aí, antes disso, mais ou menos passado 1 ano e meio, eu fiz uma decisão que era assim, ou eu vou ficar legal aqui na Europa, ou eu vou ter que ir para outro lugar, porque ficar ilegal é demais, correndo da polícia, ter que saltar pela janela da casa,
casa para não ser pego pela imigração, ficar com medo de andar na rua, todas essas coisas, né, que a gente passa quando está num país desenvolvido, né, ilegalmente. E aí eu comecei a ir para a Itália porque tenho, né, parentes antigos italianos, descendência italiana. Então eu comecei a ir para a Itália para ver esses documentos, né, com a ajuda da minha família, tudo isso, mas um perrengue absurdo, assim. Então, como foi num perrengue muito grande, eu comecei a ter que aprender a falar italiano. Porque na Itália, ó, eu vou falar, o peão está aqui, mas a burocracia é pior do que no Brasil. Pelo menos do que eu vivi. Em Roma, pelo menos, a anágrafe aqui, aí te manda para o outro lado da cidade, na outra anágrafe, manda para a comune e não sei o quê. E assim, aí eu comecei a ir para a Itália. E justamente na Itália, que eu passei alguns perrengues difíceis, sem dinheiro, para voltar para Milão, onde eu estava baseado, eu estava em Roma, aí sem dinheiro, sem nada, o que eu vou fazer? Capoeira. Aí ia lá, andava na rua, perguntava nas academias, achava uma academia de capoeira, no fim eu estava numa cobertura, fazendo churrasco, com vários amigos, e a capoeira me salvou muitas vezes nesses perrengues. Então eu fui da Inglaterra, fiz uma transição assim, da Inglaterra para a Espanha, mas no meio disso teve uma coisa na Itália, né? Já uma introdução na Itália, alguns meses e tal. Aí na Espanha eu fiquei 5 anos, né? Que foi onde a gente se conheceu. E aí na Espanha, quando eu cheguei na Espanha, eu já tinha um documento que era feito de papel, né? Porque, né, não sei se até hoje é assim na Itália, mas o documento é feito de papel, não é tipo RG, nossa, é só o papel mesmo. Papel, você molha, acabou. Aí, isso foi em 2005. O peão ri. 2006. Não, porque eu passei muitas vezes, muitas correrias passei por ajudar os meus amigos brasileiros aqui em Roma, mas nunca vi esse papel. Tinha um papel que falava assim, essa pessoa tal, né, Nelson, a Vela, está inscrito na anágrafe, na comune, não sei aonde, e tem direito a entrar na Itália. Tipo, tinha um papel assim, deve ter mudado. E já se acabou. Com isso, eu suficiente. Você perdeu o papel, molhou o papel, não dá para ler, você acabou. Só que imagina, eu tinha que entrar na Espanha e ainda deixei muita coisa na Inglaterra, que eu fiquei 2 anos e meio, então eu tinha que ir lá buscar ainda, né, malas e tudo isso. Então, aí, nessa transição, foi um momento difícil, assim, engraçado, né, mas difícil, mas que eu comecei a me basear minha vida na capoeira mesmo, né. Já na Inglaterra foi 100%, mas aí que eu acabei ficando legal, né, aprendendo italiano, aprendendo espanhol, aprendendo o inglês, já tinha aprendido lá, né. Quando eu cheguei na Espanha, eu já estava bem melhor, com documento, né, não estava ilegal, já tinha um pé de meia um pouco melhor e tudo isso, então eu consegui me desenvolver mais também como capoeirista e como ser humano, né, lá. E você ficou 5 anos aqui na Espanha, né? Fiquei 5 anos aí. E aí aqui sim, você desenvolveu um trabalho, fez eventos, inclusive foi até quando a gente se reencontrou, que eu fui no seu evento, você veio também aqui em Madrid, né? Fui, e como sim. É que foi essa tua experiência aqui na Espanha? Porque aí já é diferente, já não era aquela correria louca que você viveu nos outros demais países, né? Não, eu fiquei em Granada, né? Uma cidade maravilhosa. Tipo, tenho muitas saudades de lá. Assim, acho que é o melhor lugar que eu morei depois da minha infância, né? Em São Vicente, que foi muito bom. Para mim, melhor até do que a Austrália. Um lugar pequeno, que tem montanha, comida boa, o povo simpático, latinos, né? Já pode se encostar, pode dar abraço, pode se tocar, que na Inglaterra não tem isso, a comida da Inglaterra é ruim, na Espanha é bom. Foi uma vida muito melhor, além do que a aceitação com a capoeira também é boa na Inglaterra, mas na Espanha é melhor ainda. Então foi uma época muito boa assim, da minha vida, uma das melhores épocas da minha vida foi na Espanha. Agradeço muito, assim, tipo,
muito bom, né? E aí eu comecei a desenvolver a capoeira, que tem a ver com a capoeira que eu trabalho mais hoje, que é uma capoeira mais voltada para o lado social, não no sentido econômico, mas do lado social de se desenvolver como ser humano através do outro, a partir do outro, né? E fazendo projetos com os ajuntamentos, né, as prefeituras, escolas, né, dando aula em escolas também, e na academia mesmo, eu dava aula em 2, 3 academias, tinha 20, 30 alunos, foi uma época boa, assim, essa época que eu ainda achava muito legal essa coisa de grupo, né, que eu ajudei a formar o grupo, né, que na época chamava Axé, não era Anca ainda, não era nada disso. Depois lá no Capoeira Gerais, que é um grupo gigantesco, né, eu vivi essa experiência e comecei a criar também o ABR Capoeira com meu mestre. E aí depois o meu próprio grupo, né, foi na Inglaterra, que fiz 3 eventos lá, 3 batizados em 3 anos, e na Espanha 4. Né? Então foram 7 anos, acho, fazendo evento, e aí esse negócio de grupo, alunos se desenvolvendo, tipo, muito legal, né? Você ficou 5 anos aqui na Espanha, e depois da Espanha você foi para onde? Aí da Espanha eu fui para a Austrália. Por quê? Porque o que aconteceu? Na Espanha, vocês dois sabem, porque a Itália também foi bem afetada. Acho que a Itália, Espanha e Irlanda e a Grécia, em 2008, teve aquela crise econômica que quebrou a bolsa, que praticamente quebrou, né, lá nos Estados Unidos e quebrou na Europa por consequência, crise imobiliária. E assim, vamos supor, de 30 alunos que eu tinha na academia pagante, sobraram 6. Todos os projetos com prefeitura, com parcerias, também, de um dia para o outro. Eu nunca vi isso, nem no Brasil, nem na época do Collor, que teve isso. Eu nunca vi isso. Então, de um momento para o outro, eu tinha uma vida maravilhosa com a capoeira, morava super bem, viajava, fazia turnês com companhia de teatro, dança, várias coisas, e aí, de repente, tudo acabou, assim, mas acabou e não tinha nenhuma perspectiva. Aí foi passando os meses, eu falei assim, cara, eu não posso voltar para o Brasil com uma mão na frente e outra atrás, né? Saí de lá, todo mundo me falando que ia dar errado, que tinha tudo para dar errado de verdade. Tinham passado 6 anos, uma coisa assim, 7 anos. Aí eu falei, não, agora eu já tenho cidadania italiana, falo 3 línguas, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para o Brasil sim, porque eu não quero mais esse negócio de empreender. Quem empreender, você empreende, fica super bem, depois você quebra, e aí fica com uma mão na frente e outra atrás. Então o que eu vou fazer? Vou pegar um visto de trabalho, que tinha oportunidade lá para a Austrália, um amigo meu me abriu os olhos para isso. E aí lá eu vou fazer uma transição, 50% capoeira, 50% terceiro setor, né? Voltar a trabalhar com ONGs, aí já volto a ter essa experiência nas organizações. Quando chegar no Brasil, eu vejo o que eu faço. Aí eu fui na Austrália, fiquei 2 anos lá e fiz isso mesmo. Trabalhei metade do tempo dando aula em escola, prefeitura também, e academia também, fazendo rodas, tudo. E metade do tempo em trabalho de impacto social ou ONG mesmo, né? Aí depois da Austrália você já voltou para o Brasil? A Austrália eu já voltei para o Brasil em 2012, né? E aí, assim, foi outro choque, né, gigantesco, muito difícil mesmo, assim, quase depressão, porque, cara, você não tá mais... Eu fiquei 9, 10 anos, né, morando em um ao país... final, a conta, quantos anos passaram fora? Quantos anos foram mais ou fora? menos 9 anos, né, 9 anos no total, que eu fiquei fora. E nos últimos 6 anos eu voltei 6 vezes para o Brasil, assim, para visitar, né, nesses 9 anos, então não foi tão ruim. Mas, assim, tudo tem um lado bom e o ruim, né? Eu estou vendo aí recentemente o Mestre Pulmão está fazendo uns posts, né? Agora eu entrei no Instagram esse ano, então eu estou acompanhando o pessoal aí, e tem
uns posts muito legais, muito bacanas, falando esse sonho, né, de ir para a Europa, de ir para fora do Brasil, tudo isso que eu já vivi isso. Então tem isso, tem coisas muito boas lá também, mas tem coisas muito ruins, que nem eu falei para vocês algumas aqui. E no Brasil também tem coisas boas e tem coisas ruins. Então quando você está lá fora e você volta, é um outro choque, né? O reencontro com a família, 10 anos depois, né? Fui morar com a minha avó, que estava com Alzheimer. Quando eu saí, ela não estava. Várias coisas, assim, situações da vida. A capoeira, que eu era uma pessoa, um profissional valorizado fora do Brasil, e aqui, assim, aquele preconceito, aquela dificuldade, né? Então, foi bem complicado. Eu parei de dar aulas por alguns anos, fiquei só treinando e correndo roda, correndo aí o Brasil todo. Nossa, foi muito legal, revendo os amigos. Fiquei uns 3 anos, assim, 4 anos, até 2016 que eu não aguentei e voltei a dar aula. E como foi essa volta? Você voltou a dar aula já com o projeto, ou seu projeto? Como é que foi tudo? Não, foi assim. Então, esse tempo que eu voltei para o Brasil, em 2012, eu já voltei a trabalhar no terceiro setor em vários projetos, né? Na ONU, em ONGs internacionais. E aí, em 2016, eu cansei também dessa coisa meio política e acabei indo para uma organização que trabalha com favelas, nas favelas das periferias de São Paulo, com as pessoas, uma associação comunitária, em vários lugares, né? E aí, no meu escritório, era no mesmo lugar que tinha atendimento para crianças e para os deficientes, um polo, né? Então, eu tinha um contato diário com essas crianças e com os deficientes. E aí, eu senti essa vontade, né? Tipo, porque quando eu mudei para São Paulo, que eu falei que eu saí do Mescaco, isso é uma coisa importante. Eu entrei numa faculdade de pessoas muito ricas, mas eu fiquei sem condições, né, de pagar. Então, tive que pedir bolsa, só que eu não conseguia acompanhar. E eu não conseguia também pagar a mensalidade na academia do mestre. E aí o mestre deixou eu cuidar da academia, junto com outros 2 colegas, né, o Fuá e o Negão. A gente cuidava da academia, varria, limpava, recebia os hóspedes lá, né, o mestre Lua Rasta, várias pessoas que ficavam passando dias lá, pedreiro, muitas pessoas da capoeira, do mundo todo. E a gente cuidava de lá, entendeu? Cozinhava, fazia academia. Então eu tenho esse débito, né, com a capoeira. Eu só pude continuar porque o mestre teve essa visão social de quem não pode pagar também pode fazer capoeira. Então, como eu já tinha um trabalho como gestor durante o dia, eu terminava às 5 horas e aí 5h30 já começava a dar aula para as crianças, 5h30, 6h30, 6h30, 7h30, né, 2 horários, 2 vezes por semana, que é o que eu faço até hoje, apesar de eu ter saído da associação depois de 1 ano, mas eu continuo trabalhando na região com a fundadora da associação. E você tá se aperfeiçoando, você estava comentando antes da gente começar com a entrevista, que você está fazendo um mestrado online, né? Não, ele não é online, não, ele é híbrido, ele é presencial. Eu tenho que ir, né, para a Inglaterra a cada 3, 4 meses. E isso justamente foi uma bolsa também, porque eu não tenho condição, né? Acho que tem que ser rico para pagar um mestrado na Inglaterra. O negócio é caro. E o avião, hospedagem, tudo isso, não tem com a mínima condição, porque eu trabalho no social. Mas o seu mestrado é em educação, né? Justamente pelo fato de eu trabalhar com social e dar aula para crianças, eu consegui a bolsa e patrocínio para eu fazer esse mestrado em educação. Então, eu vou para lá a cada 3, 4 meses, fico um tempo, e como o mestrado é um nível de estudo em que é muito mais importante o aluno fazer o trabalho só do que ter aula em classe, em grupo, né, com o professor, então tem essa parte lá, e o resto eu faço aqui no Brasil mesmo, então também tem isso. Para você, realmente a capoeira mudou sua vida? Não tem nenhuma dúvida, né? Tipo, ela não mudou, ela moldou. Então, qualquer pessoa que faz capoeira vai mudar a vida dela. Agora, moldar é diferente. Muito.
Eu acredito muito que nem o futebol poderia mudar a sua Não. vida desse jeito. E agora Sim, no é. Como Brasil agora, tá com projetos sociais, com projetos sociais bem ativos. Eu estou desenvolvendo, né, uma metodologia que eu chamo, né, de capoeira social, mas não é propriedade minha. Inclusive tem outras pessoas, inclusive eu tenho um projeto que chama Capoeira Social lá na África do Sul, na África do Sul não, desculpa, no Congo, que também teve no Haiti, e se desenvolve, é um trabalho maravilhoso de um mestre incrível que está lá também. E o trabalho que eu faço é de desenvolver o ser humano através da capoeira. Então eu tento usar as aulas da capoeira para que as crianças possam virar cidadãos bem-sucedidos na sociedade, felizes. Isso que eu chamo de bem-sucedidos, né? Com o seu eu desenvolvido. E aí também as pessoas das empresas que quiserem utilizar as competências da capoeira para fazer formação de equipe, vários tipos de trabalho, também usar a capoeira socialmente, para desenvolver o social, né? Então aí eu faço uma transição, assim, né? Tanto financeiro como de conhecimento, de quem tem mais para quem tem menos. nossa, que legal. Que legal que você conseguiu desenvolver essa conexão, né? É um trabalho comunitário, né, assim, que eu faço com as famílias. Então, no centro estão as crianças que vêm nas aulas, mas por trás disso tem os líderes comunitários, as famílias, né, pais, mães, avós, tios, etc. E do outro lado da ponte, que eu falo, tem pessoas que ajudam a financiar esse trabalho. Então, eu faço captação de recursos, por exemplo, agora, daqui 9 e 10 de dezembro, eu vou levar crianças para conhecerem o mar, que não conhecem, crianças ligadas à capoeira, distribuição de cesta básica. Tudo isso é através de doações, né, que eu consigo, sendo que eu não tenho nada formalizado, eu não tenho um CNPJ, não tem nenhuma ONG por trás de mim, nem governo, nem empresa. É só coisa minha, pessoal, que eu corro atrás. E esse é o motivo que eu voltei para o Brasil, né? Porque eu poderia, por exemplo, ficar na Austrália, que é um país super desenvolvido, poderia ter ficado lá só que com um clima maravilhoso, a natureza maravilhosa, a Austrália, só que justamente eu senti esse chamado, sabe? Assim, por que eu nasci? Por que eu vivi essa vida até o momento que eu estava na Austrália? Por que eu aprendi tudo que eu aprendi? Então, eu tenho que retribuir, né? E aí, esse é o meu trabalho, que tem a capoeira como um barco maior, mas que também atua em outros lados, né? Porque aí eu também faço outras coisas no lado social. Chula, agora sim, diante de tudo isso, dessa experiência de vida, né, que você veio contar para a gente, como você gostaria de ser lembrado? Eu quero ser lembrado como uma pessoa que tentou ser autêntico e levar a capoeira fazendo o bem para os outros. Simplesmente isso. Perfeito. E a capoeira, como você definiria com uma palavra, se fosse possível para você? Acho que com uma palavra não tem, mas eu tô com essa camiseta aqui, que é uma camiseta que o mestre Caco me deu, de 15 anos do grupo. Nem sei quantos anos tem o grupo agora, mas que tem uma frase aqui, o capoeira precisa da disciplina de um atleta e a alma de um poeta. Acho que isso resume bastante, assim, né? A capoeira disciplina, que, por exemplo, no futebol tem também, né, de um atleta, mas com a alma de um poeta. Então, capoeira é alma, né? Corpo e alma. Ai, Chula, foi um prazer, viu? Não sei se o Peão tem mais alguma pergunta, se você quer falar alguma coisa. Não, porque hoje, de verdade, conheci uma grande pessoa. Eu vi que você ficou aí assim. Tava parado, sim, porque, primeiramente, você tinha muitas perguntas com ele,
será porque você já conhece ele, conhece há muito tempo ele, então era mais fácil para você. Eu como convidado, mais ou menos, porque o Chula, a história dele é muito longa, né? Ele tem muito para contar, que eu fiquei, nem conhecia toda a sua história, na verdade. E é por isso que eu fiquei muito parado. Tinha perguntas, mas é muito. Você mais ou menos fez todas as perguntas que eu Já já fiz, queria, né? sim, que eu queria fazer. E por isso Tá. quero agradecer, Chula, pela parceria, pela disponibilidade e também para contar nós toda essa história que eu sempre faço um paragone, não sei como se fala em português, entre quando eu comecei, Comparação. uma comparação. Obrigado, eu falo italiano, graças a Deus. E entre eu quando comecei em 2004 e ouvindo a história de cada convidado, né? Então, ele estava contando que em 2004 estava já viajando pela Espanha, se não vou errar. Então, eu estava 2004 começando. na Inglaterra, na Inglaterra. Eu estava começando, ele já estava viajava na Inglaterra, depois Itália. Tô Falei, velho, tô não. velho. Não, que tá velho. Começou jovem, sou eu que comecei velho a fazer capoeira, é diferente. Ó, Olha, Aí, Chula, muito obrigada. eu queria Sim, falar só uma última coisa, que para mim sempre o mais importante são o ser humano que está na minha frente. Então, como vocês dois estão na minha frente agora, eu queria que a gente continuasse essa conversa, não na live, mas talvez na vida mesmo. Algum momento que, né, vocês vêm para o Brasil, a gente se encontra, eu vou aí para a Europa também, que eu posso passar por aí, acho que cada vez eu devo ir mais a partir do ano que vem. Então, para a gente manter, convidar vocês a conhecer aqui o trabalho com as crianças, qualquer coisa diferente que aquele dia a dia da favela, elas já acham o máximo. Então, quando vem uma pessoa visitar, é uma coisa assim para elas de outro mundo. Então, por favor, venham, tá? com eu vou estar aí no certeza. Brasil em dezembro e eu vou encontrar vocês. Não sei se em Itanhaém, com certeza, porque eu vou me agilizar para estar lá. Em São Paulo, eu não sei, porque sabe como é uma correria danada. Sim. Mas em Itanhaém, eu vou arrumar um jeito de ir, sim. Quero muito poder viver isso de perto. Você fala dessas coisas, sem brincadeira, eu até me emociono, porque o Brasil é um lugar muito difícil, né? Muito difícil nesse aspecto. É um desafio imenso, enorme. E eu tô aqui fora há 18 anos e a gente sempre pensa, o que a gente pode fazer para ajudar? Como a gente pode fazer alguma coisa, tal? E teve uma vez, fazendo um parênteses sobre isso que você falou, que o Caco comentou comigo e falou, Ale, vamos lá Não me lembro quem era que estava dando aula numa academia também só com crianças, e ele falou, vamos lá para a gente, né, dar uma força, não sei o quê. Alguém do grupo, que agora não me vem na memória. E eu fui, e eu falei, Caco, eu não quero dar uma aula, eu quero conversar com essas pessoas. Porque é importante que eles entendam que é possível. Uhum. E a capoeira é um meio para que se possa chegar a realizações de grandes sonhos, né? Viver grandes experiências, passar por grandes histórias. Mas é muito importante e fundamental que existam pessoas como você. Então, muito obrigada. Eu espero do fundo do meu coração que cada vez mais todos os seus projetos, todas as suas decisões se concretizem, deem certo, que você, inclusive, é importante que isso também passe na entrevista depois dela ser editada, o aspecto da ajuda, de entrar em contato com vocês, te seguirem por Instagram, entendeu? Que todo mundo se una, se junte, que a gente possa fazer até dessa sua história, desse seu projeto, algo muito maior. Se todo mundo conseguir, pouquinho a pouco, a gente consegue chegar em lugares grandes e incríveis. Muito obrigada, Chula. Obrigado, Ale. Quando eu Parabéns, vou na parabéns. Europa, o pessoal sempre ajuda. Agora eu estive com o meu amigo mestre Sanhaço, do grupo Senzala, lá em Londres também. Ele me deu uma sacola de camisetas para as crianças da capoeira, camisetas do grupo Senzala, que a gente usa, né? O grupo Senzala até faz parte de toda a capoeira, quem estuda capoeira, história. Deu um monte de cachixi também,
para a gente de criança. Quando eu fui, alguns anos atrás, lá no Mestre Joel, meu amigo que está em Hamburgo, ele deu também uma sacola de abadás para as crianças, que elas usam até hoje. Todo lugar que eu passo, o pessoal ajuda, e é muito legal isso, ver a mobilização, né, de todo mundo para uma causa. Então, conto com vocês aí também. Quando você estiver por aqui, dá um toque, pô. Dou sim. Quando você estiver aqui pela Europa, a gente se vê, a gente arruma um jeito, sei lá. Dou sim, Tá não, bom? com certeza, com certeza. Então, amigos, Sim. antes de fechar essa linda entrevista, interessante demais, vamos agradecer também a nossa parceria, porque também na Capoeira Eu temos uma grande parceria com Somos Todos Capoeira e também com o Capoeira Music. Um grande abraço para todos. Gente, obrigada, Obrigado, Chola. Um grande gente. abraço. Fiquem com Valeu. Deus aí. Se cuidem muito e a gente se vê em dezembro aí no Brasil. Vemos sim. Um beijo. Beijo. Tchau, boa Beijo. noite. Tchau. Arrivederci. Tchau, gente. Tchau, tchau, arrivederci. Arrivederci.